Nós temos a porta e o caminho, né? Olha aí, ó. O que a gente passa primeiro, pela porta ou pelo caminho? Olha lá, primeira porta ou primeiro caminho? Ou como é que nós vamos entrar? Opa, peraí, primeira porta ou primeiro caminho? Primeiro é a porta? Essa aí Essa é a pegadinha. Quem entrar por mim, ele é o caminho. Aí fica a questão. Né? Então, aí eu perguntei para vocês primeiro, né? Eu penso que é antes. Vamos lá, vamos desvendar esse mistério aí. Vamos desvendar esse mistério. Conforme o tempo vai passando, a gente vamos tentando entender. Eu vou mostrar para vocês Deus antes do ser humano, durante o ser humano e após o ser humano. Quem é esse Deus? E depois disso, nós vamos entender a oportunidade que Ele nos deu de estar com Ele na glória. A oportunidade que Ele nos deu de nós passar pela porta. Havia um tempo, vou falar de novo aqui, em que isso pode ser chamado de tempo, mas não era tempo. Porque quem está preso ao tempo é só o ser humano. Nós estamos escravizados pelo tempo. Em que nada disso aqui existia. Nem o Jardim Aliança, nem a cidade de Camboriú, nem o país, nem os mundos, nem o mundo espiritual. Havia um, eterno, santo e bendito. A ciência diz que antes de tudo isso existir, havia apenas uma partícula de átomo. Um átomo. Eu até escreveria se tivesse um quadro aqui, eu esqueci de pedir antes. A ciência fala que existia antes de tudo isso uma partícula de átomo. Não existia espaço, não existia nada. E ela infinitamente, através do que chamamos, do que conhecemos, né, o que mais chega perto da teoria da evolução e da criação como Big Bang, ela se expandiu milhares de vezes. E aí criou-se o universo. E ele começou a se expandir e nunca mais parou. Eu chamo isso de, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse ser, que antes de tudo isso ele era autoexistente, ou seja, ele existia por si mesmo, ele era autossuficiente, ou seja, ele não precisava de ninguém, e ele era autossatisfeito consigo mesmo. Então, ele não ficava só e não ficava entediado, como ser humano, preso nas suas emoções. Então, Deus, ele era Deus antes de tudo isso e continua sendo Deus. E quando a palavra diz lá em Hebreus, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele sustenta. Quando ele criou, ou seja, ele se tornou autossustentador, né? Não sei se existe essa palavra, sustentador de tudo isso que existe. Esse é o nosso Deus. É por isso que diz lá em Romanos capítulo 11, verso 36 em diante, se eu não me engano, quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu conselhos para ele? Aí, o engraçado é que depois vem o verso, porque tudo é dele. Aí quando a gente começa a pensar, porque tudo é dele, nós começamos a pensar no nosso dia a dia. Não. Porque tudo é dele. Porque tudo é por ele. Ou seja, vem dele. Tudo vem dele. E tudo isso aqui é para ele. Você consegue entender a grandeza do Eterno? Essa é a grandeza do nosso Deus. E aí, esse é o Senhor. O grande, santo, bendito Elohim. E agora, quem somos nós? Quem sou eu? Quem era eu há uns 200 anos atrás? Não, 200 anos? É longe 200 anos atrás? Né? Pensando no que nós temos de conteúdo bíblico, da história, da criação, dos reis, de todos os exemplos da Bíblia, a gente começa a ver homens ali
Se nós for pensar 200 anos atrás, é muito pouco. Né? Então vamos lá, 100 anos atrás. Quem era eu há 100 anos atrás? Hoje tem 30, meu Deus. Quem era eu há 50 anos atrás? Nem imaginava que eu um dia iria existir. Esse é o ser humano, condicionado ao tempo. E quem será eu daqui a 100 anos? Se eu fizer alguma coisa muito importante, eu vou ser apenas uma foto. Daqui a 200 anos, se eu fizer algo muito importante, um benefício, algo extraordinário para a sociedade que contribuiu para o mundo, eu vou ser apenas uma foto, uma homenagem, em homenagem ao Jackson da Rosa. É só uma foto. E se você, ou se eu, escrevermos livros, contribuirmos com a ciência, fazer algo extraordinário que revolucionou o mundo inteiro, daqui a 200 anos, sabe o que nós seremos? Apenas um conteúdo, irmão Giliardi. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente fala assim, porque Sócrates falou há não sei quantos anos. Quem era Sócrates? Eu conheci Sócrates. Temperamento dele, quem era ele, como era a aparência. Ninguém sabe quem é. Ou seja, ele é apenas um conteúdo. Então, isso é para dizer que Deus é Deus, da eternidade à eternidade. E o ser humano não é nada. E aí, Deus, por ele ser tão grande, tão eterno e tão santo, ele deu a oportunidade de estarmos com ele. Ele criou o ser humano se corrompeu, mas ele deu a oportunidade de estarmos com ele. E como é que nós vamos estarmos com ele? Trilhando um caminho, passando por uma porta, a qual ele nos deu a coordenada. Um mapa, é como o desenho de um mapa de um tesouro, né? Ele nos deu a coordenada, um mapa, um caminho, e nós temos que trilhar esse caminho. E aí nós temos a oportunidade de estar com o Senhor na eternidade. E aí eu te pergunto, quanto tempo tem uma eternidade? Quanto tempo tem uma eternidade? Alguém quer se arriscar aí? Eu sei que alguém sabe. Eu acho que alguém aí tem uma ideia. Mas deixa eu te dar uma ideia. Imagina o Monte Everest, o maior monte rochoso do mundo. A cada 1000 anos, um beija-flor vai até lá e dá 3 bicadinhas. Tic, tic, tic. E depois de 1000 anos, ele volta novamente e dá mais 3 bicadinhas. E quando aquele monte estiver completamente liso, sem nada, terra plana, então você multiplica por 2. Uma eternidade. Isso é uma analogia que eu vi de um certo pregador. Achei muito interessante. Para você ver a distância de uma eternidade. Que para nós seria infinito. Primeiro que beija-flor não é rompedor, né? Para você pegar numa rocha e romper. De 1000 em 1000 anos ele dá uma bicadinha que numa rocha não faz nem cócega. E é por isso que para estarmos na eternidade, a gente tem que passar pela porta. Imagina, irmão Jordani, humanamente falando, né? Humanamente falando, o senhor está numa viagem. E aí estamos viajando, né? Eu e você, vamos lá, eu e você estamos viajando. E aí no meio do caminho a gente descobre que para onde a gente está indo é muito longe, dá uma volta muito grande. Então o que nós faz? A gente procura uma nova rota. E nós descobrimos uma nova rota. Vamos pegar um atalho, cortar caminho. O que a gente faz? Humanamente falando. Pode falar que nós cortamos caminho, pode falar. Geralmente a gente faz isso, né? Geralmente faz isso. Nosso dia, vou ganhar quantos quilômetros? Vou economizar gasolina, vou chegar mais rápido, descobrir um caminho. Eu vou então chegar no meu objetivo mais cedo.
melhor? É um caminho mais fácil, asfaltado, a rua é mais larga? Então a gente corta caminho. Isso é normal. E quando Jesus fala da porta estreita e caminho apertado, espiritualmente falando, ele está indo contramão do mundo. Por quê? O ser humano, ele gosta de conforto, né? Não gosta de conforto? Espaço, facilidade, comunicação rápida. Chegar mais rápido. O que falou, irmão? Então, o ser humano, a gente gosta de conforto. Nós trabalhamos para isso. Gosta de um carro com ar-condicionado, chegar mais rápido, um carro 2.0, 1.0 já sobe o morro um pouco mais devagar. E aí Jesus vem e fala que tem que trilhar o caminho estreito. Espiritualmente falando, a gente está vendo que está indo na contramão. O caminho é longo, difícil, cheio de obstáculo, a porta é estreita, mas a recompensa é merecida. É a eternidade. É novamente a ligação de Deus com o homem. O caminho e a porta. A porta, ela fala de um acesso. Irmão Jordani, você quer me ajudar? Você quer me ajudar? Vem cá então. Vamos lá. Vem cá. Vamos lá. O Jordani vai me ajudar. Essa aqui é a porta larga. Essa é a porta larga, né, Jordani? Vamos passar pela porta larga? Dá a mão aqui. Passamos pela porta larga. Olha que legal. Agora vem a porta estreita. Vamos fechar a porta estreita. Jordani, vamos passar pela porta estreita? Opa, em 2 não pode. Em 2, vai você primeiro. Vai você, depois vai eu. Opa, agora é eu. Obrigado, Jordani. Você conseguiu me entender? Por que a porta é estreita? Porque quando chegar o teu momento, você vai estar sozinho. O teu conforto não vai estar junto contigo. O teu dinheiro, o meu dinheiro, o que nós temos de bens, não vai estar juntamente com a gente. Os vícios. Fica tudo aqui. Porque na hora da porta, na hora que você passar pela porta, ela vai falar de acesso. A porta está falando de um novo ambiente. A porta, ela fala de um novo local. A gente entrou aqui na igreja, a gente sentiu o ambiente espiritual. É um novo local. Agora, nós vamos passar pela porta, mas essa porta é estreita. Saiba que quando chegar o meu momento, quando chegar o teu momento, nós passaremos sozinho. Aí o jovem está lá dizendo... Nossa, muito forte isso. Mamãe! Mamãe! E a sua mãe não vai lhe atender. Pastor! Pastor, me ajuda, por favor, pastor! Mas chegaram ao momento que a porta será sozinha. É só você e a porta. É um novo ambiente. É um novo local. Você passará sozinho pela porta. Glória a Deus. Amém. Eu apanhei, sabe? Eu apanhei quando eu estava assistindo essa lição aqui, ó. Apanhei muito. O que significa a analogia da porta estreita e caminho apertado? A porta significa um novo acesso,
como eu falei. E caminho significa... Como está na lição? Aqui, né? Eu deveria ter lido com os irmãos, né? Está lá no caminho apertado, né? Quando falamos de caminho apertado, apontamos para conduta. Conduta. E eu ouvi uma palavra, conduta ilibada. Conduta ilibada. Perfeita. Conduta reta. Sem desvios. Esse é o caminho. Uma conduta, acesso a um novo ambiente. Salomão diz, o caminho apertado, melhor dois do que um. Ou seja, no caminho. Irmão Genilson, lembra? No caminho éramos dois. Mas quando chegou a porta... mas o caminho ele é apertado, é só um. A Bíblia diz que é melhor andar dois. Se um cair, o outro levanta. É por isso que nós congregamos. É por isso que nós somos um corpo. Nós estamos no caminho. Mas chegará o tempo que nós passaremos a porta. Glória a Deus ou não glória a Deus? A porta estreita, mesmo que você trilhe o caminho apertado, quando passar na porta, será sozinho. Provérbios 15, 24. Lê para mim que Provérbios 15, 24. Está aqui na lição, né? Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno, que está embaixo. Então a Bíblia está dizendo, simbolicamente, né? O caminho do céu é para cima. E o caminho do inferno é para baixo. Então a gente entende que existem dois caminhos. O caminho largo, a porta larga, e o caminho estreito, a porta estreita. E para entrar no capítulo 2 aqui da lição, que ele fala, eu peguei uma passagem muito bem para esse capítulo 2 aqui da nossa lição. E essa passagem é do Lázaro e do rico. Se nós estamos aqui hoje, cultuando a Deus, escola bíblica dominical, e aí chega o prefeito. Todo mundo aqui, ninguém conhece o prefeito intimamente, conversa com ele, mas todos sabem quem ele é. E se nós vemos uma pessoa influência em Balneário Camboriú, pessoas muito ricas, elas têm influências, elas têm nomes, aonde ela chega todo mundo a conhece, esse aí é o fulano, tem muito dinheiro, muito rico, ele ajuda muitas pessoas, ele faz tudo o que faz, todo mundo o conhece, todo mundo sabe o seu nome. Aí eu te pergunto, por que na parábola, que eu não vejo muito como parábola, a Bíblia diz que era o Lázaro e o rico? Ou seja, o rico não tinha nome. Você está conseguindo me entender? Que o rico não tem nome? Aqui na terra ele tem nome. Aqui na terra, o nome dele é falado, é pronunciado, todo mundo conhece. Ele não está aqui, mas estamos falando dele. Porque ele é uma grande influência, influencia. Mas lá no céu, ele será apenas o rico. Primeira coisa, o seu nome. Se ninguém falar com você, se ninguém te cumprimentar, se você for um excluído, assim como Paulo morreu, estava lá abandonado por todos, em um calabouço,
mas todos sabiam o nome dele. Todos tinham o abandonado, mas todos sabiam o nome dele. Porque assim é a vida de um cristão. Podem não saber o seu nome aqui, mas sabem o seu nome lá. Alguém fala assim, Gedson? Quem é o Gedson? O Gedson? Não conheço. Gilberto, não. Não conheço Gilberto. Não conheço Gilberto. Pastor Luiz Franco, não. Ninguém vai lembrar da gente. Daqui a algum tempo, ninguém mais lembra de nós. Mas se alguém tocar no teu nome lá no céu e dizer, Gedson, opa, esse aí estava lá na escola bíblica dominical. Pastor do Jardim Aliança, Gesiel, Dirceu, Marta, Jordani, conheço. Pera aí, falou dele. Vem cá, Gedson. Tava falando de você agora. Tava falando lá, 2024, tava lá no Jardim Aliança, uma grande obra, pastor Luiz Franco. Conheço, 40 anos de ministério, conheço, claro. Se não vou conhecer. Pastor, manda chamar o pastor aqui. Você está conseguindo me entender? O que era Deus antes, durante e depois? O que é você antes, durante e depois? É a oportunidade que nós temos de passar pela porta, de trilhar um caminho e chegar ao céu. O rico, ele não foi acusado, quando estava lá, né? Ele não foi acusado de como é que é? Bandido. Era o rico e o Lázaro. Bandido. Né? Bandido, surrupiador, falso testemunho, assassino. Ele foi? Não. Eu não vi essas acusações, eu não vi. Eu não vi também ele ser chamado de rico, condenado rico. Esse foi condenado. Condenado pelo quê? Rico. Não. A Bíblia diz que ele viveu para os seus próprios deleites. Próprios deleites. Ele viveu para si mesmo. Ele viveu pelo que ele gostava, pelo que ele queria. Ele foi acusado de viver aos seus próprios deleites e suas próprias vontades. Imaginamos o velório do rico. Muitas coroas, muitas homenagens. Imaginamos o velório do rico. Muita gente. E olhamos e... Essa pessoa é importante. Olha o tamanho da fila do caminho do como é que é? Do velório lá, do velório não. Cortejo, né? É o cortejo, né? O caminho lá, a fila, né? Grande. Olha o tamanho do cortejo. Olha o tamanho do cortejo. Esse aí era uma pessoa influente. Cheio de coroas, cheio de homenagens importantes, prestando as suas condolências. Mas então desce o caixão. Desceu. Fechou-se as portas do caixão, jogou a terra e alguém disse: descansou. Descansou. Diante dessa passagem, quem passou pela porta estreita e quem passou pela porta larga? A gente já sabe, né? Porque Lázaro, o nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Então, nós sabemos que Lázaro, ele passou pela porta estreita. Mas a Lázaro é porque ele era pobre, ele era cheio de chagas, ele era uma pessoa
Por isso, né? Não. Não. Opa, expliquei agora. Acabei de falar. Ele não foi acusado porque era rico. Ele não foi acusado porque era. Ele não foi acusado porque era rico. Ele não foi acusado porque era um assassino. Ele não foi acusado porque roubou. Ninguém falou para ele: você está condenado, Lázaro, porque é rico, porque você roubou. Você é um assassino. Financiou o crime. Não, por isso que a Bíblia não condenou ele, né? Por ser alguma coisa. Não condenou ele pelo pecado que ele tinha. É uma analogia, né? Uma analogia de que lá no céu todos sabem o nome de Lázaro. Não é pela influência que Lázaro tinha aqui embaixo, mas era pela influência que ele tinha lá. Pensou em si próprio, né? Pensou em si mesmo. Negligente. Vivia para si, né? Ele pensava só em si mesmo. Ele passava, né? Bastante gente lá. Não tem nada. Tá feio o negócio. O velório do Lázaro não tinha suas homenagens, suas condolências, aquelas músicas bonitas, um monte de gente cantando. Na Bíblia diz que os cachorros o lambiam as suas chagas. Então, provavelmente, os cachorros... João 3:16. Precisa abrir? Ou alguém vai ler para mim? Então, quando a gente lê esse versículo, nos dá uma perspectiva de vida, né? Eterna. E como até foi falado aqui no começo, uma perspectiva de vida fácil, eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual que é a receita para a gente ter a vida eterna perante esse versículo aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele crer. Aí você vai lá falar para alguém e ele diz assim: não, eu acredito, eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Aí tem uma parte boa. Tem que crer e trilhar o caminho. Tá, mas ele falou que eu sou o caminho. Quem entrar? Quem crê, todo aquele que nele crê, então se eu crer, só eu vou ser salvo. Eu creio em Deus, então eu não vou para a igreja. Vamos entrar. Tá, então você entra pela porta de Cristo. Fechou? Aí você está aí na igreja. Lá por algum motivo, alguma coisa aconteceu, saiu da igreja, morreu, não foi salvo. E aí? Passou pela porta? Passou pela porta de Cristo, aí foi... Conseguiu trilhar o caminho. Passou pela porta de Cristo, aí voltou. Voltou pela... Estou em Cristo. Salvo. Aí eu vou trilhar e vou perder. Perdeu. Não trilhou o caminho. Eu volto de novo, passo pela mesma porta que entrei e vou por outra porta. É o caminho do Cristo. O caminho, na verdade, é a vida. Caminho, verdade, vida. Eu sou a porta. Confiar por entrar pela porta. Eu sou a porta, eu sou o caminho. A verdade é a vida. A verdade é a vida. Então, se eu somente crer, eu vou ser salvo. Porque quando uma vez um testemunho de Jeová veio lá em casa, ela vem lá em casa, que eles vão direto lá em casa, né? Aí tava falando assim, se você apenas saber o que está na Bíblia, você já é salvo. Então ele usou a mensagem, mas falaram isso para mim.
Aí eu disse assim, ó, mas é só saber o que está na Bíblia? É, só saber. Ah, então tá muito fácil. Ah, tá. Ah. Só ver um negócio aqui do. Mas então, voltamos à teoria das duas portas, irmão Michele. Voltamos. Voltamos à teoria das duas portas. A porta de Cristo e a porta do céu. Então, a história só é uma porta, mas nós não entramos nelas de uma vez só. Nós entramos na porta de Cristo Pode ser. para chegar na porta do céu. Ficou legal. Mas então, opa, peraí. uma porta, É, mas a gente primeiro entra na porta de Cristo, para depois chegar na porta do céu. Depois que a gente sai dessa. Se entrar por Cristo, não tem como entrar na porta do céu. irmã Marta. Então tem 3 portas. Então tem 3. Já aumentou, era uma, agora é 2. E tem as portas, é. Opa, peraí, agora Do dragão, né? Parece um monte de porta. você decide, ou é uma porta ou é 2. É. Lê pra nós. Segundo Ah, tópico aí. o segundo tópico. Tá, porém a porta aberta. Entrada pela porta estreita. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muito impedimento para que a alma humana a atravesse. Egoísmo, ego inflamado, idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que, para tomar o caminho do céu, é preciso negar-se a si mesmo. Deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva, indizível. Ou seja, para trilhar o caminho, então, pelo que eu entendi, é isso, negar-se a si mesmo, Jedson? Conclui-se para mim. Egoísmo, ego inflamado, idolatria. Criar roda, né? Nossa, a gente precisa materializar que a gente permanecer em Jesus. Isso a gente não precisa, é um entendimento muito simples. A gente precisa fixar. Então, para a gente fixar, a gente cria um caminho. Ah, não, eu entrei em Jesus, agora eu não estou salvo. Eu tenho que trilhar esse caminho. Não, você está salvo. Trilhar o caminho é consequência da salvação. Qual é a dificuldade que a gente tem? A dificuldade de criar no passo? Não tem passo. Você crê, aceita, renova a tua vida, transforma, arrependimento de pecado, regeneração, justificação, e você está em santificação. É o caminho. Até que você morra